Muito boa tarde, Brasil. Hoje a gente foge um pouquinho do mundo político, né? Nós vamos falar um pouquinho mais do mundo financeiro. Mas do mundo financeiro, olhando para dentro de si. Esta que é a importância. Final de ano, então, a gente chega num momento que olha para trás e fala: o que eu fiz nesses 365 dias de 2017? Tem gente que enumera, inclusive, né? No final do ano já faz projeção para o ano seguinte. E bota lá 10 propostas, por exemplo, que é um número mais ou menos justo para isso. E aí você chega ao final do ano e olha e tem menos 2. Porque você não realizou os 10 e deixou de realizar outros 2 que já realizava antes. É muito complicado. Num momento em que o Brasil passa por uma tiguaça danada, né? Estamos aí com mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. Esse número já foi superior a 14. Graças a Deus, nesse final de ano, deu uma melhorada. Mas o que fazer? E o brasileiro, naquele jogo de cintura, né? Porque tem que sobreviver, quase sempre arruma um jeitinho brasileiro de fazer alguma coisa e ganhar um dinheirinho. Mas qual é a orientação para a gente realmente seguir por esse caminho? Eu recebi um convite outro dia, né? Veio através de uma amiga, uma jornalista, a Uda, né? Mostrando um curso que teve aqui em Brasília nos dias 16, 17 e 18, se não me engano. Foram 16, 3 17, dias. 2 dias. Né? E aí o curso tinha o seguinte propósito, né? Ensinar as pessoas a alcançar a liberdade financeira e inteligência emocional. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer aos entrevistados de hoje. Estou recebendo 3 entrevistados aqui. Gustavo Sampaio, Master Coaching da Febracis Brasília, né? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Você começou jovem, né, menino? Muito jovem. E já ganhou algum? Já deu para fazer, vamos dizer, descobrir qual é o caminho das pedras? Com certeza. E dá para ensinar qual é o caminho das pedras? Dá para ensinar. Tá bem. Vou recebendo também a Jéssica Bueno, sócia-diretora da Moving Consultoria. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Você não tinha muito a ver com eles, tinha? Não, ainda bem que eu descobri eles. É mesmo? É. O negócio estava patinando? Tava bem embrionário, tava bem no comecinho. Sorte nossa. Tudo bem, nós vamos tentar ensinar o caminho das pedras em 50 minutos para o pessoal aí. Eles demoraram 3 dias para ensinar no último curso, né? A gente vai fazer um milagre aqui. E estou também com o Luiz Otávio Calvino, diretor do Clube Coach. Prazer, né? Boa tarde. Seja bem, né? Você já é do mundo empresarial, né, mano, velho? Já, uns 20 anos já aí nessa luta, né? E graças à Febracis eu virei a chavinha. É mesmo? Por quê? Tava só fechando no vermelho, não? Não era questão... Porque a gente preocupa muito com a questão financeira, profissional. Sim. Só que para ganhar mais dinheiro ainda, você tem uma série de outras coisas que a gente vai falar aqui. É mesmo, é? Mas quase sempre você abre um negócio pensando em quê? Primeiro, né? Comprar, vender e ter um lucro, com certeza, para poder sobreviver. Certeza. Só que, em primeiro lugar, eu falo muito isso para as pessoas, né? Primeiro, eu tenho 3 palavrinhas que eu uso bastante: coração, mente e bolso. Primeiro tem que estar aqui. É mesmo, Depois aqui, consequência aqui. Caramba, né? Você aprendeu isso participando e conversando? Inconscientemente eu já fazia. Agora eu já desregradamente. Exatamente. O que falta realmente para que a gente não chegue em dezembro e olhe e veja, olha, estou fechando no vermelho. Só não fechei no vermelho para valer porque estou com o 13º na mão, né? E quase sempre o 13º é para Natal e Ano Novo. Né? Eu peguei uma matériazinha da Cultura, posso colocar? Pode, por favor. Ela é piquititinha, né? Coloca essa matéria da Cultura aí, que hoje é o último dia para se receber a segunda parcela do 13º. Mas se não chegou aí, coitadinho do pessoal do Rio de Janeiro e outros 5 estados não estão pagando o 13º. Sim. Coloca aí.
É no site de compras que a Sheila pretende gastar o dinheiro que vai sobrar este mês. O jogo de panela, os utensílios para usar nas panelas, 5 jogos diferentes para o meu filho e alguns perfumes, assim. É o último dia para que 48 milhões de trabalhadores recebam a segunda parcela do 13º. O benefício deve injetar 132 bilhões de reais na economia. Um dinheiro extra que vai ajudar muita gente. Eu vou viajar, vou me programar só para relaxar, curtir meu filho, curtir a família, nada de pensar em dívida. Mas nem todo mundo pretende gastar consigo mesmo. Segundo uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, em novembro, 1 em cada 5 famílias não conseguiu pagar as contas em dia. É preciso ficar atento com o dinheiro a mais na mão. Sem planejamento e destino certo, o ganho vai embora. Por isso, antes de gastar, é bom separar o que a gente quer daquilo que realmente precisa. E aí, o que a gente precisa? Realmente, o que acontece, né? Essa é uma grande realidade que a gente vê no país, das pessoas chegando no vermelho, né? Mas o que a gente precisa se preocupar é exatamente com a sua relação emocional com o dinheiro. Mas como assim, Gustavo? Uma relação emocional? Eu tive uma cliente, por exemplo, uma cliente de coach, que ela, quando pequena, tinha apenas 7 anos de idade, ela viu os pais dela se separarem por conta do dinheiro. Inconscientemente, a associação que ela fez na mente dela é que dinheiro não é muito bom, porque ela viu os pais dela brigarem e serem separados por conta disso, por conta do dinheiro. E aí o que aconteceu? Ela ganhava dinheiro, mas ela arrumava uma forma de se livrar desse dinheiro. E ela ganhava muito dinheiro, um salário bem acima do que a gente vê no padrão no Brasil. E ela acabava se livrando desse dinheiro. Então, é necessário que a gente trabalhe exatamente essa questão emocional. Como que foi a sua relação com o dinheiro lá na sua infância? O que você viu, ouviu e sentiu em relação ao dinheiro do nascimento aos 12 anos? E aí é um trabalhinho mesmo de lembrar e falar assim, o que aconteceu na minha história? Você já parou para pensar no pobre de maré? Exatamente. Ele ganha lá um mísero salário mínimo e consegue sobreviver. Tem a ver com o emocional? Tem tudo a ver com o emocional. Ele tem que viver com aquilo e acabou. É o que eu tenho. Exatamente. A gente fala que o que acontece? Ele se contentou com aquilo, se adaptou com aquela situação e ele vai se justificar e viver exatamente daquela forma. Agora, você pode perceber que normalmente eles conseguem um salário e eles passam a vida inteira com o mesmo padrão de vida, sem mudar. Ou pioram, ou continuam na mesma. Dificilmente eles vão conseguir passar e aumentar o padrão de vida. A não ser que venha uma questão emocional e que comece a trazer a potencialidade desse ser humano, que todos possuem essa potencialidade. Onde é que mexeram, Jéssica, com o teu emocional aí? Na verdade, quando você pensa que a sua situação financeira não é propriamente o dinheiro, e sim todo o reflexo do seu emocional, aí você começa a voltar, entrar num processo de autoconhecimento, voltar para si mesmo, sabe? Pensando e refletindo o que aquilo traz. No nosso caso, era muita questão de crença de identidade, né? Uma crença de incapacidade. Então, muitas pessoas chegavam para a gente e falavam, nossa, vocês têm um potencial enorme. E a gente não conseguia enxergar nisso. E o coach integral sistêmico veio de uma maneira mostrando a nossa capacidade, fazendo uma reprogramação de crenças poderosas. Qual o tipo de prestação de serviço que você faz? O que é que você faz? Hoje nós fazemos gerenciamento de imagem e carreira. Tá? Então, assim, o que acontece hoje? As pessoas têm as suas empresas, têm os seus empregos, mas a imagem que elas têm não condiz com aquilo que elas querem alcançar, não condiz com aquilo que elas estão tentando lançar no mercado ou fazer no mercado. E a gente faz com que a gente tira a essência, né, traz a essência dela para o externo. Através do processo de coach, a gente consegue descobrir as potencialidades, descobrir aquilo que ela tem de melhor, faz com que ela entenda aquilo, que ela tome posse daquilo e a gente consegue expor isso para as pessoas, trazendo uma congruência maior, uma autoridade maior naquilo que elas estão fazendo. Será que foi isso que fizeram contigo, Luiz? Eu acho que foi bem isso aí. Só que eu entendi quando a gente fala, que você vai ver a gente falando muito de crenças, né? Isso. Só que não é crença religiosa, não. É crença naquilo que a gente acredita ser a nossa verdade. Né? A gente foi programado de tal forma que a gente carrega e caminha, né? Do jeito se você não olha para os lados. Então, você cria ali os seus vícios, igual o Gustavo falou,
E quando o coach integral sistêmico entrou na minha vida, eu entendi bem que para você ter uma vida em alta performance, né, e ganhar dinheiro, e ser feliz, e ter sucesso, você tinha que ter muito mais do que só dinheiro e o lado profissional. Quando entrou ele na tua vida, você estava como empresário de quê? Empresário... Porque hoje você tem um leque aberto, né? Naquele momento, Naquele momento, eu tinha uma empresa de eventos que faziam grandes eventos de música eletrônica. Então, a minha empresa era a única que podia trazer os grandes artistas internacionais. Então, meus eventos eram para 20, 30, 40 mil pessoas. Só que quando eu enxerguei aquilo, que veio o coach integral sistêmico na minha vida, eu entendi que existem 11 pilares, não existem só 2, 3 pilares para a gente adquirir o sucesso. Então, eu tomei uma decisão, a ficha caiu, tomei a decisão, vi o que estava em falta, que no meu caso era conhecimento, era o pilar servir e era Deus na minha vida. E aí eu... Deus fazia parte também? Na vida sistêmica, são 11 pilares. Deus, ele é, querendo ou não, é a base de tudo, né? Pra gente isso é fundamental. É o sócio principal? É o sócio principal. É verdade. E aí entre os 10%, não? É aquilo do princípio do 10-90, né? Os 90% é a gente que é responsável pela nossa vida. Agora os 10%... Que muita gente não entende, né? Por que o crente se dá bem, né? O evangélico quase sempre, né? Tá aprumadinho, direitinho, né? Porque honra o tal dos 10%, né? E cada um na sua religião, no seu Não, com certeza. A Igreja Católica também tem o dízimo. Uma pena que nem todo mundo colabora com o dízimo, né? O dia que descobrirem a importância disso... Exatamente. Acabou de dizer E agora. também essa questão da doação, a gente trabalha muito forte no nosso curso, no Coach for Money, porque além dessa questão religiosa, também tem uma questão da neurociência relacionada a isso. As crenças são os nossos aprendizados. E olha que interessante, se você doa algo que você tem, você está dando um comando para sua mente que você tem. Você só pode doar o que você tem. Então, quando você passa a exercitar esse músculo, esse comportamento de doar o dinheiro, você está dando um comando para o seu inconsciente de que você tem dinheiro e de que quanto mais você ganhar, mais você vai doar. E isso vai se tornando o quê? Uma virtude. Até porque a gente trata isso muito no curso, que não faz sentido nenhum você ser um rico ou um milionário se não for para ajudar os outros também. É claro. Crescer e contribuir. Quanto mais eu cresço, mais eu posso contribuir com outras pessoas. E uma das formas mais rápidas de enriquecer, você quer saber? Pois não. Eu falo agora ou eu deixo para depois? Não, já diga logo, mano, velho. Aí já vou, como diz outro, mastigando aqui e, né? A forma mais rápida de enriquecer hoje se chama por meio do sentimento da gratidão. E isso que nós trabalhamos lá. Se você começar a mapear as pessoas mais ricas que seguiram um caminho correto, um caminho de enriquecimento, todas elas são gratas. Você pode começar a mapear os milionários. Eles possuem esse sentimento de gratidão, em que as pessoas confundem gratidão com educação. A gratidão, ela está em você verbalizar e dar valor a tudo que você tem. E com certeza fazer também, né? E Me fazer. veio à cabeça o Antônio Hermílio de Moraes aí, ó. O homem que trabalhava quase que as 24 horas do dia, né? E que fazia questão de dar o seu serviço também, Exatamente. dentro de um hospital. Tem que ter uma missão por trás. Não é só o ter o dinheiro. Você vai enriquecer para quê? Tem que existir uma missão. Tem que existir um propósito em tudo que a gente faz. Talvez isso tire a pessoa daquele... Sabe aquele cidadão que só pensa naquilo? Sim, né? sim. Dinheiro, 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 dinheiro. Né? Eu conversava com o Edson, que é da nossa produção, né? E ele dizia para mim, eu tenho um parente lá que tem lá 3 supermercados na minha terra. Você chega lá, ele está cansado, nunca tirou um fim de semana para, como diz o outro, né? Para dormir na cidade vizinha. Porque já é uma coisa diferente. Sim. O simples fato de você sair, andar e voltar, ir e voltar, já dá uma aliviada, não dá? Com certeza. O que nós enxergamos hoje a população, as pessoas estão muito perdidas em relação a... Por que você foi feito? Né? Por que você está aqui? Por que você faz esse trabalho? Então, o coaching integral sistêmico, acho que traz muito essa essência, né? Do porquê, né? A gente fala muito a questão da missão, visão e valores, né? Uhum. Que é igual eu estava dizendo, coração, mente e bolso. Certo. Missão, né? É o nosso coração, é o porquê. Por que você está fazendo isso? Por que você está dentro dessa empresa? Por que você está trabalhando com isso?
Você vê a quantidade de funcionário público hoje que é infeliz, né? O Gustavo é um exemplo. Fui concursado público. Foi funcionário público e a infelicidade deles de estarem ali dentro porque eles não fazem o que eles vieram a esse mundo para fazer, né? Verdade. Então, são infelizes. Então, a missão, em primeiro lugar. Impressionante. Né? Impressionante. Então, a missão, visão e valores. Qual é a visão que você tem do mundo? Né? Missão, qual é a visão depois do mundo? Né? A nossa mente, o que a gente vai buscar como conhecimento, né? E aí sim o bolso, né? Consequentemente, você vai ganhar dinheiro. Então, ganhar dinheiro não tem que ser em primeiro lugar. Então, os valores hoje dessa sociedade, eles estão completamente invertidos. E isso que a gente vê que está acontecendo, está tudo errado. Isso que você está falando como empresário serve para o cidadão comum também? Para o funcionário público que você foi? Total. Um grande erro, e foi um erro que eu cometi, foi que eu fui para o concurso por conta da estabilidade. Meus pais, todo mundo faz, meus pais falaram, você tem que ter... O professor Chico, que Deus o tenha, faleceu agora há pouco tempo, né? Dava aula no curso de jornalismo, de comunicação, né? E aí ele perguntava para a moçada, né? O que você vai fazer da vida? Todo mundo só falava, 99% só estava ali querendo dizer que ia fazer um concurso público e ia buscar a tal da estabilidade. Exatamente. E né? Celso? A emoção de ser jornalista, mesmo que com um pouquinho de dureza, porque o jornalista ganha uma merreca, tirando, evidentemente, aquela meia dúzia que conseguiu subir na vida além do normal. Mas a maioria é salário de morte mesmo. Exatamente, né? Celso. Mas a gente tem uma coisa, mano velho. O prazer da notícia, o prazer do furo, né? A alegria de estar sabendo mais um pouquinho do que outros, né? De pular na frente. Isso é gostoso. Não, e simples de falar, né? A gente conversando, você falou, eu vim para ficar 3 meses. Quantos anos você está? Eu estou há quase 11 já aqui na TV Gênesis. E por quê, né? É verdade. Tem um porquê. Não, porque é a cachaça que eu amo. Não tem outra explicação. Existe né? uma missão. Minha cachaça é o jornalismo. Né? Exatamente. Entendeu? Existe uma vício missão. é o jornalismo. Existe uma missão. E, Celso, falando do concurso, eu vejo que as pessoas, não só no concurso, mas nos empregos, elas estão tomando as decisões pelo dinheiro. E foi uma decisão que eu tomei lá atrás, pelo dinheiro. Sei. Eu queria a estabilidade e o tal do dinheiro. Só que dá 3, 4 meses, dá aquela sensação daquele vazio, e eu ficava achando que eu estava ingrato. Mas não tinha nada a ver com ingratidão. Era exatamente isso aqui. Qual o legado que eu quero deixar aqui na Terra? Quais são os dons e talentos que eu tenho para servir o próximo? Isso é o propósito de vida. Meu Deus. Deixa eu atender um telespectador. Por favor. Né? Oi, Pedro. Boa tarde. Pedro? Boa tarde, Celso. Boa tarde, amigos e telespectadores. Diga, querido. Eu queria falar o seguinte, que prosperidade é dom de Deus, tá? E Salomão orou a Deus, não pedindo dinheiro, ele falou, pede o que quiser. Ele falou, não quero ouro, não quero prata, não quero nada disso. Tá bem. Eu posso entrar, cadê vendido e sair do povo. Foi isso que Salomão pediu a Deus. Tá bem. Então, é o que a gente vê. A gente vê muito egoísmo de muitas pessoas que têm uma parte com ninguém. O livro de Atos diz que não havia necessidade no meio do irmão ladrado. Os que vendiam propriedade davam aqueles pobres não tinham. Então, esse egoísmo que mora no mundo está trazendo a miséria, a fome, entendeu? Aqui no Rio também é um egoísmo mesmo. Vocês podem Rio de Janeiro. violência, políticos presos, pessoas Meu Deus. antes fecharam alguma coisa, não tem nada. Em termos espirituais, porque são povos espíritos, Jesus, na bem-aventurança, são povos espíritos, governos presos, presidente da Câmara preso, e o senhor está vendo aí, o mundo está vendo o Rio de Janeiro, essa violência, essa matando, essa desgraça. Então, se nós enxergamos isso, Tá bem, querido. todas as palavras que saem da boca de Deus, Jesus. Tá bem. E eu peço, os vizinhos, os parentes ali, que assistam o seu programa, porque ele é de grande utilidade pública. Ele tem beneficiado a gente na área política, na área científica, na área de médica. E isso que estão falando aí, que Deus abençoe. Por quê? A gente fica numa travessia, Theo. Meu Deus. Pensou? Então, se você observar a palavra do Filho de Deus, a gente vê que não precisa do homem precisa orar para si próprio, porque ninguém leva nada. Timóteo diz, ao mundo vem nu, ao mundo voltará nu. Temos que comer, beber, vestir, vamos orar. Tá bem, querido. Tamanho.
A gente... Tá bem, tá muito bem. Não vamos levar nada, por cento nada. Tá bem. Nós temos espírito, saúde e força. Então, muito obrigado. Um grande abraço para você, querido. Tudo bem. Você falou pelo Rio de Janeiro, mano, velho, né? Falou por toda essa população ali, que ali é o efeito cascata, mano, velho. Funcionalismo sem receber, né? Deixa de comprar, consequentemente o dono do restaurante tá mal das pernas, o dono da lojinha ali tá mal das pernas, o dono da padaria tá mal das pernas, e vai todo mundo num efeito cascata violento, mano, velho. E patina todo mundo, né? Patina todo mundo. E aí entra o emocional, Celso. Aí entra o emocional. A gente tem um modelo educacional hoje que força as pessoas a estudar e realizar pouco. Então a gente percebe uma população, entendo as dores das pessoas que estão passando por dificuldade, mas muitas vezes tem aquele conceito de insanidade, em que insanidade é você continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então vamos lá, se sua situação não está muito boa, o que você pode olhar para você e fazer de diferente? Ao invés, muitas vezes as pessoas ficam tirando a responsabilidade do resultado delas e colocando realmente para o governo, para o chefe, para o marido, para a esposa, para Deus. E esquecem de assumir a responsabilidade, porque se eu estou falando que a culpa são dos outros, por que eu tenho que mudar? Verdade. E aí as pessoas perdem, elas entregam o leme da vida delas, do barco da vida, para outra pessoa. E às vezes para o governo ou às vezes para o chefe. Deixa eu perguntar para o empresário uma coisa, né? É verdadeiro o ditado que fala que ganhar dinheiro é bom em tempo de crise? Ganhar dinheiro é bom em tempo de crise, sabe por quê? Porque enquanto uns estão chorando, os outros estão vendendo o lencinho para ganhar dinheiro. Então o dinheiro ele não some. Gostei do lencinho aí, né? O dinheiro não some. Eu tô sempre com o meu aqui. O dinheiro ele só muda de mão. Então as pessoas têm que entender isso. E o que o Gustavo falou é fantástico. A responsabilidade, né, da vida de cada um, querendo ou não, é daquela pessoa. Então eu sou responsável pelos resultados que eu venho colhendo na minha vida. Então a partir do momento que você entende isso, você começa a parar de jogar a culpa para os outros e de justificar os insucessos, né, e tudo isso. E quando o negócio não tá bom, por exemplo? Vamos ver, você falou, por exemplo, de música eletrônica, né? Internacional e tudo mais. Você continua nesse meio? Não, eu larguei. Por quê? Porque eu entendi que aquilo não agregava valor à vida de ninguém. Então, a partir do momento que eu entendi, para mim, essa é a minha crença, né? Tem vários outros produtores que estão bem e tudo. Só que... Aquilo ali era uma suposta alegria que o cidadão saía, como já fala na gíria, eu saí pior do que a capa do Batman. Pronto. Depois de uma briga com o Coringa. Exatamente. Ali, né? E a minha expertise acontecia que, ao término dos eventos, já aconteceu morte pós-evento, eu recebia... Só tem porcaria, Só né, porcaria. Mano? Então, você acaba, né, entrando nesse mundo e entendendo que aquilo... Aí partiu para quê? Aí eu saí desse mundo e entreguei na mão de Deus. Falei, eu já tinha uma academia, né? A minha academia, hoje ela é muito bem conceituada. Pode falar o nome. É Clube Coach Fitness, né? Ela fica no setor de Clube Sul, trecho 3. Ela hoje é a maior academia do Distrito Federal, né? A gente tem mais de 3 mil alunos, é uma academia que é um complexo gigantesco, é uma academia para quem adora um clube, então é o slogan da Clube Coach. E tenho também um restaurante que fica na Terceira Ponte, chamado Nikkei, né? Que é um restaurante nimbo-peruano. Então eu entendi, eu tive que tomar uma decisão para largar aquilo ali. Foi desafiador, porque eu tinha o que a maioria dos jovens gostariam de ter. Né? Eu tinha status, eu tinha dinheiro. Você é bom demais, porque primeiro eu vou pro restaurante e ganho uns quilinhos a mais. Depois vou pra academia e perco os quilinhos. Hoje sim. E depois era ainda, se parar pra pensar... Agora, no tempo do show, você só aprontava. Não, mas ia pro show também. Caramba, mano, velho. Brincadeira, Luiz. E você, Jéssica, né? Conta um pouquinho mais do efeito surtido aí depois da grande descoberta para você. Bom, em 2016 nós fizemos a primeira vez o método CIS. Nós já tínhamos a Moving rodando, mas numa escala muito menor e com resultados não tão duradouros, né? Então, nós já entramos pela Febracis para o Team Business, que é bem voltado para o business mesmo. E hoje, o que é mais lindo de tudo no Sistêmico, que é o seguinte, hoje a gente entra na vida da pessoa para cuidar da carreira e da imagem dela. E no final do processo, a gente restaurou o casamento, restaurou a vida com Deus, restaurou vários outros... Porque quando o trem está errado, a primeira coisa que acaba é o casamento, né? Exatamente. Que a coitada da esposa, né? Exatamente. É que aguenta o teu mau humor, porque os negócios não estão bem. Foi por essa que eu entrei no método CIS, pelo casamento.
Foi a primeira coisa, mexeu, é? Foi, e aí me fez procurar ajuda. Né? O dinheiro e a profissão estavam tudo certo. Só que, na grande maioria das vezes, as pessoas vão atrás de dinheiro, né, e tal. No meu caso, foi por conta do conjugal. Então, a pessoa que me levou lá, né? Então, a partir dali, eu construí e entendi que a vida é um sistema. Sim, e se um pilarzinho daquele estiver desequilibrado, a vida como um todo vai... O telhadão está em cima de todos os pilares, né? Se tiver um torto... Tudo tá torto. E como a gente consegue resultados extraordinários sem a gente saber quem nós somos? Né? Como que eu vou trabalhar algo, ajudar pessoas, se eu mesmo não consigo enxergar quem eu sou? Né? Então, esse trabalho nosso, o coaching entrou agregando exatamente nisso. Porque a pessoa, ela primeiro se conhece, depois ela se expõe para o mundo, depois ela vai atrás da carreira dela, depois ela conquista tudo aquilo que ela quer. Você já pensou, você cuidar da vida, né, do cidadão e tudo mais, ou da cidadã, e não está cuidando de si mesmo, né? Exatamente. Não chega bem vestida como está aqui agora, né? Tem tudo a ver. Eu acho que se você vai tocar com empresários e tudo mais, eu conheço vários, né? Sim. Que são largadões mesmo, né? Sim. Né? E o que uma imagem congruente e uma imagem de autoridade não faria nesse empresário, que ele já é bem sucedido? E se ele tiver uma congruência muito maior, o que isso não pode projetar ele? Tanto que ele pode ser projetado o negócio dele, né? Quanto mais ele pode faturar com isso, tendo uma imagem coerente com aquilo que ele está vendendo. É complicado, né, menina? Né? Mas a pessoa tem que cair a ficha para que ela possa te buscar, né? Sim. E possa buscar o teu trabalho também. Isso. E Celso, a nossa metodologia, eles falaram muito de sistêmico, né? O que acontece? Até para quem não conhece, hoje o coach, ele está em alta. O coach nada mais é do que uma metodologia de alcance de metas. Você saber onde você está. Não é à toa que nós temos grandes nomes, né? Vocês me trouxeram um presente, né? A Uda me entregou aí, né? Exatamente. O Paulo Vieira. Paulo Vieira, diretor da Febracis e presidente. Né? Um dos maiores nomes. Um dos maiores nomes e até em experiência, tá? Mais de 10.500 horas. Mais de 10.500 horas. E eu posso falar para você que está em casa, como esse livro ele tem a capacidade de transformar sua vida. Mas tem um detalhe. Muitos compram o livro e apenas leem. Se lê. É verdade. A recomendação aqui, leia, mas faça todos os exercícios. Ele é um livro prático. Prático, é. Com vários exercícios. É verdade. E muitas vezes a pessoa vai falar assim, não, eu não preciso fazer esse exercício, o exercício é chato. Mas é nesse exercício que gera o incômodo e que vem a mudança realmente de vida. Porque começa do que nós falamos no começo, né? Não saiu do papel aquilo que você planejou para o ano seguinte, né? Faça a sua vida ideal sair do papel. É tudo que a gente tem que fazer, né, mano? Exatamente. E está ligado à inteligência emocional. Sabe bem disso. Muito bem. O método CIS, como a Jéssica comentou, o método CIS é um curso de inteligência emocional que ele acontece 2 vezes ao ano em Brasília. Ele acontece também em várias capitais do Brasil. E aí são várias pessoas. Toca no quê? Lá no coração, amigo. A gente vai ver a questão emocional, a pessoa se entender. A inteligência emocional, ela está muito ligada a 2 aspectos. Mesmo que o cidadão ou a cidadã estiver abatido para valer, se você pega, por exemplo, o Luiz ali, depois de um casamento falido, né? Como diz o outro, o amor não faliu, mas o casamento faliu. E aí você pega o cara torto. Sim. Né? Não está nem de bengala, ele está de muleta mesmo, ou de cadeira de roda, não é? É verdade. São essas pessoas que vêm porque provavelmente não tinham inteligência emocional e também pessoas que estão muito bem. Às vezes a pessoa fala assim, mas a minha vida já está muito boa, para que eu vou fazer? E nós acreditamos que o que está bom pode melhorar. Inteligência emocional está ligada a 2 aspectos fundamentais. Diga. Conexão comigo mesmo, para se conhecer, para entender meus talentos, para entender meus pontos fortes e meus pontos fracos. E, além disso, conexão com o próximo, conexão com as pessoas. E a gente percebe dentro de empresas, eu trabalho dentro de muitas empresas, que as demissões, muitas delas são porque contrataram pelo currículo e demitiram por conta de atitude. Questões comportamentais, questões de relacionamento. E o relacionamento, ele está diretamente ligado à inteligência emocional. Então, hoje é uma necessidade da nossa população trabalhar a inteligência emocional. Para quem até está, nós estamos falando também, para muitos desempregados, né? E hoje, por exemplo, como é que o cidadão desempregado pode dar uma levantada de moral e visualizar um pouquinho mais à frente? Legal. Primeiro aspecto,
ter metas e objetivos. Esse aspecto é fundamental. Pessoas que não possuem metas e objetivos, elas ficam focadas no problema e na vitimização. Você pode perceber, uma pessoa que está reclamando demais, ela não tem metas e objetivos. E o segundo ponto, para essa pessoa que está desempregada, comprar o livro O Poder da Ação e fazer todos os exercícios, que eu garanto, ela colocando em prática o que tem aí, em 6 meses ela está trabalhando novamente. Não tem como ser diferente disso. O que falta hoje, Celso, é uma mão de obra qualificada. Verdade. As pessoas pararam de se desenvolver. Verdade. E colocam a culpa onde? É uma na das empresa. coisas que as empresas mais reclamam. Eu tenho vaga, mas não tenho gente qualificada para assumi-las, né? Exatamente. O cara chega ali, eu preciso de emprego, mas ele não sabe como aperta o botão. Isso lá dentro das minhas empresas é claro, é nítido, né? Então, por exemplo, no restaurante, o rodízio de garçons, é engraçado porque você conhece o meio, você conhece todos os donos de restaurante. Então, quando você vê, você está em outro restaurante, você está vendo seu ex-funcionário ali. Então, eles ficam girando nos restaurantes. Então, a mão de obra, em vez deles buscarem mais conhecimento, né, eles ficam presos nas crenças deles, na zona de conforto e acreditando que aquilo já está bom. Mas aquilo não está bom, a gente precisa sempre estar evoluindo. Então, o conhecimento é algo que ninguém nunca vai te tirar. Quando até o próprio garçom, quando ele se aplica, ele vira dono daqui a pouco. Dono, não foi claro, o que aconteceu com o Beirute? Sim. Exatamente. Não é mesmo? Você vê, a gente tem um exemplo. Uma das casas mais conhecidas de Brasília. A gente vai mais além. É, a gente fala do coco bambu, que são pessoas que estão dentro do método, né, do coach integral sistêmico. Né? Para você virar sócio de um coco bambu, você tem que sair de lá de dentro. Né? Para você virar um diretor da Febracis... Você tem que conhecer a máquina. Claro, e para você virar um sócio, diretor da Febracis, você só sai pessoa de lá de dentro. Você tem que fazer todos os cursos para você virar diretor de franquia de uma unidade. Então, por quê? Porque ele vive a essência daquilo ali, ele entende o processo daquilo ali, ele busca se capacitar. E o dono mesmo, o cara que tem mais de 50%, ele enxerga aquilo ali, observa e faz a triagem. Isso aí ele pode fazer até, como diz o outro, eu vou botar um carrinho de pipoca, mas eu vou fazer um diferencial. Claro. Sim. Né? Primeiro eu vou fazer uma pipoca com amor, né? Pronto. Que é uma das coisas que você falou que é fundamental. No capricho. Exatamente. Né? E eu acredito que o fundamental também, aí entra a autorresponsabilidade. Porque tem muitas pessoas, de cultura mesmo, é assim, a empresa não paga nenhum curso para eu me capacitar. E quantas pessoas pagam curso para si mesmos, pensando na sua capacitação, pensando no seu crescimento, pensando... Tem muito dessa questão da vitimização, de a empresa não investe, a empresa está lá. Mas aí vai da pessoa, né? Minha filha, por exemplo, é funcionária do Banco do Brasil. Ela termina um curso, ela faz outro. Termina um, faz outro. Termina, faz outro. Termina, faz outro. Não vai parar nunca, não. Ela falou assim, não, você tem que estar acesa. Não, e a consequência disso... aprendendo, porque senão ela fica para trás. Para trás, né? Senão o tempo vai lá e engole ela. A reação, né? Você vê, o banco está passando agora por uma mudança, uma transformação total. Quem está acompanhando sabe disso, né? E o que mais está se vendo é a questão da perícia. As pessoas peritas, né, específico naquele assunto. Né, aquela história do cara saber um pouquinho de cada coisa, aquilo ali está acabando. Então, a pessoa se torna perita naquilo, né, e ela tem que estar muito atenta ao avanço da tecnologia. Eu acredito no perito que passou pelos degraus para chegar à perícia. Claro, mas a perícia... Aí ele conhece lá atrás. Ele poderá dizer para o menino que começou ontem lá, né, isso, a história o que ele deverá fazer... Para daqui 10 anos, 15 anos, sei lá. E a gente fala isso, que é um dos segredos também. A perícia, para você ser um perito, é foco, imersão e uma agenda programada. Você tem que ter metas e objetivos bem definidos. Hoje, 3% da população tem metas e objetivos bem definidos. 97% não tem. Quem domina o mundo? Eu estava vendo outra matéria, vou até usar ela, né? Que eu achei interessante, por exemplo, o número de brasileiros que decidiram sair do país cresceu, isso é matéria de agora, nos últimos 7 anos. Somente neste ano de 2017, foram mais de 20 mil que vazaram e foram embora para o exterior, né? E talvez volte igual a capa do Batman, como você falou aí. Coloque aí, por favor, essa matéria. Em maio do ano que vem, Aline vai morar em Portugal com um namorado. Sempre tive família lá, já fui para Portugal, eu acho a qualidade de vida lá muito superior à daqui e também a questão de segurança lá está muito melhor do que aqui. Os brasileiros estão cada vez mais procurando oportunidades no exterior. Nos últimos 7 anos, o número de cidadãos que deixaram o país aumentou 165%. Os dados são da Receita Federal e têm como base os registros de saída definitiva, um documento que é obrigatório e deve ser enviado ao fisco.
O crescimento mais expressivo aconteceu de 2015 para 2016, no auge da crise, quando o número de declarações subiu mais de 40%. Em dezembro deste ano, já eram mais de 21 mil. Este especialista em recrutamento diz que os profissionais brasileiros são vistos com bons olhos pelos executivos internacionais. O executivo brasileiro sempre teve no mercado global um diferencial em relação à competência, né? Ele lida muito bem com as questões de crises ou com os desafios que acontecem em todas as organizações. Então ele tem uma adaptabilidade diferenciada em relação a esse mercado. Então ele acaba sendo um alvo realmente das organizações multinacionais na busca por esse perfil. Tem que ter o perfil para isso. Me chamou a atenção ele falando a questão do brasileiro, eles são bem aceitos lá fora. Por que eles são bem aceitos? Porque aqui eles passam o quê? Né? Eles amadurecem emocionalmente quando vão para o exterior. A realidade é muito diferente. É uma coisa, as coisas são mais certas, elas andam de forma mais... Mas nem todo mundo chega lá para ser executivo. Não, com certeza. Eu conheço uma pá deles que estão pintando ponte lá nos Estados Unidos, limpando túmulo, cavando buraco, que é o serviço que eles já não fazem mais. E eu falei, isso tem explicação, é o lado emocional. Com certeza. As crenças que ele... Sabe o que me chama a atenção? Que o brasileiro pega e fala assim, porque lá fora é possível dar certo. Ok, maravilha você ir para fora, ter uma experiência e de repente até levar sua vida lá. Certo. Mas o que me chama a atenção é que muitos brasileiros estão indo e aqui no Brasil ele não se colocava à disposição para lavar o chão, para ser garçom, para pintar a parede. Isso. Mas quando chega lá, ele se coloca à disposição por uma questão de necessidade, de uma pressão emocional, de fazer tudo. E a coisa acaba dando certo. E a minha pergunta é, amigo, e se você fizesse isso aqui no Brasil, será que você tinha dado certo? Eu tenho uma amiga que ela chegou, ela foi... Aquela que troca, por exemplo, vai estudar lá, depois vem o intercâmbio, né? O intercâmbio e tudo mais, né? E ela, na casa onde ela estava, ela descobriu que ninguém queria limpar o banheiro, entendeu? E ela começou a fazer isso e começou a receber por isso. Pronto. Ela arrumou um jeitinho de estar lá, estudando e ter um dinheirinho no bolso, mano, velho. E quase sempre não é dinheirinho, é um bom dinheiro. É um bom dinheiro. Né? Porque eles pagam caro para o cidadão pintar a ponte. Exatamente. Né? Eu, na altura, brocha na mão, mas nem que... né? Que nunca, né? E o brasileiro faz. Agora, não faz aqui dentro, né? Exatamente. É impressionante isso. Convida como é que chama? Uma estudante universitária para ser babá do seu filho. Lá ganha muitíssimo bem. E elas fazem isso com um carinho enorme. Né? E são, como digo, remuneradas à altura. Né? Será que o empresário brasileiro parou para pensar nisso também? Ou não? Quando você tenta fazer uma formação melhor desse empresário, né, do cidadão que está na cabeça ali, qual é o maior entrave que existe para isso? Celso, eu acredito que sejam realmente essas crenças que nós estamos falando aqui. A falta de autoconhecimento, a falta de identidade de saber quem é, a falta de entender para que você foi feito, a falta de propósito, a falta de foco, né? A falta de metas, isso tudo gera um emaranhado que ele só tem uma vontade. Eu tenho uma vontade de ser empresário, eu tenho uma ideia, eu tenho o empreendedor, né? Então, assim, ele fica muito perdido nisso tudo. O que a gente faz com coaching é exatamente ter esse estado atual, diagnosticar todas essas fases que são necessárias ser diagnosticadas, e isso abrir, sabe, mostrar e segmentar, agora a gente vai lidar com isso, agora a gente lida com isso. Cada coisa é uma coisa. Exatamente. E cada coisa trazer no seu clareza. Tempo, o que o coaching Ou faz... é tudo de uma vez só? Não tem como ser tudo de uma vez só. Porque as crenças, elas vão ter que ser trabalhadas. Às vezes tem algum start, e aí, por exemplo, a identidade, a questão limitante, ela solta de uma vez só. Mas o planejamento, ele tem que ser segmentado. Não, e vai muito também, Celso, da gente pensar assim, crença, né? A gente foi programado a ser dessa forma, né? Do 0 aos 12 anos, né? Por repetidas vezes, a gente foi ensinado por quem nos criou, né? Então, na fase adulta, a gente só está repetindo aquilo que a gente aprendeu, né? Claro. Na infância, não tem jeito. E a gente faz de duas formas. Ou a gente repete um padrão, né? Dos nossos pais, nossos avós, quem nos criou. Ou você tem como parâmetro aquilo e você faz o inverso. Sim. É o inverso mesmo, não é... Se o cara vai muito para a direita, não vou para a direita, eu vou para a esquerda. Mas quem foi teu parâmetro?
Então, querendo ou não, sempre é com essa relação de repetição de padrão, baseado nas nossas crenças. Então, o coach integral sistêmico, ele reseta tudo e fala assim, cara, você, para ter sucesso, vamos reprogramar tudo e vamos agora entender qual é o caminho para que a gente possa ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida de resultados extraordinários, né? E é isso que o coach integral sistêmico faz. É isso. E Celso, aqui é interessante que muitas pessoas falam assim, eu quero ter sucesso. Eu quero entrar no ano de 2018 e quero ter sucesso. Ou melhor, vamos trazer para as finanças, eu quero ganhar muito dinheiro. Ok, mas tem uma falha aí. Muito dinheiro, quanto? As pessoas, elas não estão conseguindo mensurar realmente as metas. Eu quero ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? Para o Celso é uma coisa, para o Gustavo é outra, para a Jéssica é outra. E aí as pessoas estão dando comandos para a própria mente com termos subjetivos, em que a própria mente não consegue entender o que você está pedindo. Então, se você vai estabelecer, a minha dica é, se você vai estabelecer uma meta financeira para o ano de 2018, tenha um número fixo. Quanto que você quer ter de faturamento, ou quanto que você quer ter em investimento, ou quanto que você quer ter de salário. E persiga isso. Tenha um plano consistente para encontrar esse emprego que te dá esse número. As pessoas só falam assim, eu quero ganhar muito dinheiro. Isso está muito vago, está muito solto. Verdade. E a nossa mente não funciona dessa forma. E não se prepara para isso, com certeza. E com certeza não se prepara para isso. Então, a gente começa a encontrar vários gaps relacionados a esse desenvolvimento humano que no Brasil ainda é muito pouco. Encontramos pessoas com alto gabarito de pós-doutorado, só que emocionalmente são crianças emocionais. E muitas vezes a gente fala assim, eu tive um cliente, por exemplo, que ele falou assim, Gustavo, eu estou tirando o meu doutorado do currículo porque o mercado não está conseguindo me absorver. Estão contratando pessoas jovens e estão entrando nesse mercado e eu estou ficando de fora. E eu entendi muito bem. E entra outra questão, Celso. Você precisa estar atento à tecnologia, o avanço tecnológico. Eu vou usar o exemplo que você falou. É o maior problema do dia, deste momento, deste tempo. É o avanço tecnológico. Né? Várias profissões vão sumir e as pessoas ainda estão tentando e colocando energia numa profissão que a tecnologia vai substituir. Vamos pegar os números. Um banco hoje, com 115 mil funcionários, será que daqui 5 anos um banco que investe em tecnologia vai ter essa quantidade? Já estão simplesmente, eu falei do Banco do Brasil fazendo mudanças, eles acabaram de chamar o pessoal lá para buscar aposentadoria, né, para encerrar a carreira mesmo sem ter tudo tempo. Mais. E eles estão precisando de muito menos pessoas. O direito está assim, né? É verdade. O advogado vai resolver fazer uma petição em questão de segundos. Sim. É verdade. A própria medicina. A medicina. A medicina, aparelhos que fazem um diagnóstico muito mais preciso. Antigamente você abria de cima e embaixo, hoje faz 3 furinhos e chega onde acabou, querem. E você faz a cirurgia. Eu fui no evento do Vale do Silício. Vale do Silício, onde estão concentradas as maiores empresas, Google, Facebook. E foi incrível ver que eles falaram na palestra que 80% das inovações que já estão em curso, a população não está preparada para receber. Carros autônomos, carros que não precisam de pessoas para dirigir. Isso vai afetar... E, na Califórnia, o Uber já está investindo mais de 20% do faturamento para carros autônomos e já estão brigando pela autorização para ter carros em que não precisa de pessoas. Isso vai afetar diretamente... Vai encostar, te pegar e te levar para onde você quer. Para onde você quiser. E você vai olhar e não tem ninguém dirigindo. Não tem ninguém dirigindo e o carro vai se tornar um ambiente de socialização. E não mais de transporte e que você tem que estar dirigindo. E mais, vamos imaginar o mercado de seguro. Se eu tenho máquinas dirigindo, os acidentes reduzem. Para que seguro de carro? E aí é um mercado que ele já vai ser afetado. Então as pessoas precisam estar atentas a essa mudança tecnológica que ela já está acontecendo. O mercado de seguro vai ter que se adaptar, ao invés de cobrar aquela nota preta, porque o número de acidentes com esta marca, ou esta marca é muito roubada, muito furtada, não é mesmo? Porque é assim que eles se autovalorizam ali, né? Vão ter que chegar a valores bem cá embaixo. Com certeza. Você pega hoje um seguro residencial, ele é desse tamanhozinho assim, ó. Mas, no entanto, você tem a garantia do seguro residencial, que é maravilhoso, acho que todo mundo deve ter. Com certeza. Nosso programa praticamente está se encerrando já, né? O papo, quando é bom, ele termina logo e a gente fica devendo para vocês voltarem de novo mais uma vez, né? Começa contigo, Luiz. Tá, deixa eu Vamos começar a finalizar. Conta um pouquinho mais, entendeu? O fim do momento agora. Então, acredito assim, uma mensagem que eu vou deixar
relacionado a isso tudo, na prática, o que eu vivenciei, né, dentro da minha empresa. A partir do momento que eu entendi que precisava ter metas e objetivos, né, eu entendi que não é a questão do faturamento que vai me dar mais dinheiro. Eu entendi que o lucro está dentro dos meus custos. Então, você aprender e entender a diferença entre empresário e empreendedor é fundamental. Para quê? Porque o empreendedor é aquele cara, como a gente aqui acorda, a gente já acorda empreendendo. Né? Você tem ideias e tudo. O empresário não, o empresário ele faz a gestão daquilo. Ele precisa ter uma planilha, ele precisa entender números. Então, para que você entenda números, busque conhecimento. A partir daí a coisa vai fluir. Com certeza você vai crescer. Jéssica, arremata pra gente. A minha dica é tirar o foco de onde não tem resultado. A minha dica é tirar o foco da crise. Parar de dar murro em ponta de faca. Parar de dar murro em ponta de faca, se conhecer, sabe? Buscar Deus mesmo, sabe? Buscar a força maior que dê uma direção para a vida. E assim, o que eu fiz, né? O que eu fiz da minha empresa em um ano foi enxergar na crise a oportunidade. Né? Então, se eu conseguir fazer isso, as pessoas conseguem fazer também. O brasileiro está fazendo isso para sobreviver agora. Exatamente. São 12 milhões e tanto, já foram 14 milhões e tanto. E aí eu já li algumas matérias que mostram que quando se vai para o brasileiro que não está empregado, mas que se virou e está conseguindo ganhar o dinheirinho dele, passa perto de 30 milhões de brasileiros. Né? Esses 16 milhões, com certeza, 18 milhões, já descobriram uma maneira de fazer com amor e ganhar dinheiro. Arremata pra gente. Celso, se eu pudesse deixar um recado aqui pro pessoal, seria que levasse o desenvolvimento humano, o seu autodesenvolvimento, como um ato contínuo, até os seus últimos dias. Pessoas estão reclamando que não conseguem vender, mas quantos livros de vendas essa pessoa leu? Então, buscar o conhecimento pelos livros e, com certeza, com a inteligência emocional, as pessoas se tornarem mais realizadoras. E vai ser algo que vai ser bom para eles e para o Brasil. O Brasil precisa de pessoas realizadoras. A gente tem que parar de falar o seguinte: eu sei tudo. Ninguém sabe nada, né, mano? Exatamente. A gente vive aprendendo cada dia que passa. Exatamente. Você tem que aprender um bocadinho mais, senão está fora do mercado. Com certeza. Né? Eu li, não sei se foi nesses papéis que me mandaram aqui, né? Que os fast food, por exemplo, estão passando por uma tiguaçazinha, né? Epidemia de fast food. Então, estão tentando se adaptar. Um está funcionando igual girafas, botando prato, o outro está inventando o serviço de entrega domiciliar e tudo mais. Sabe, eu acho que é por aí que passa realmente a valorização. Eu deveria ter começado esse programa com este folder aqui, ó. Fecha para mim aqui, Mário, e vou encerrar o programa com ele. Né? Prepare-se para conhecer uma pessoa vencedora, bem-sucedida e realizada. Aí vem a resposta. Você mesmo. Exatamente. Te conheça, menino. Te conheça, menina. Você tem um potencial enorme. Basta acreditar. E pedir a ajuda do Papai do Céu. Que nenhum deles abriu mão disso aqui. Porque eu amei de paixão. Nós estamos numa emissora cristã, né? E nós conhecemos o caminho das pedras. Sabe? Começa pelo coração, a mente e Deus. Um abraço para vocês. Obrigado. Foi muito bom. Muito obrigada. Aprendi demais. Vou ler o livro do Paulo, mas quero ver, termino antes do final do ano agora. Vai fazer os exercícios? Vou fazer os exercícios. É o que eu mais gosto. E a gente espera no método CIS, né? É verdade. Quem gosta de fazer palavras cruzadas vai fazer exercício. Um abraço para vocês, obrigado. Um abraço para você. Tomara que a gotinha deste beija-flor levado na ponta apaga todo o incêndio que existe dentro de você, que está em labaredas aí, não sabendo o que vai fazer da vida. Certo? Uma gotinha só vai apagar, pode ter certeza. Grande abraço.